Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal, Guardando a Palavra, nós vamos dar sequência à mensagem que nós começamos a pregar, o que devemos e o que não devemos esquecer. Nós falamos que o que devemos esquecer são os fracassos do passado, já falamos no outro vídeo, e falamos que o que devemos esquecer também são as ofensas que recebemos. Agora nós vamos continuar. São 3 coisas que nós devemos esquecer e 3 coisas que nós não podemos esquecer. Então, das 3 coisas que nós devemos esquecer, nós queremos completar. O pecado confessado é mais uma coisa que nós devemos esquecer. E depois nós vamos entrar nas coisas que nós não podemos esquecer. Nós, como base aqui o que nós devemos esquecer, que é o pecado confessado, vamos ler em Marcos capítulo 14, versículo 72. Diz assim: E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 14. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Dentro dessas 3 coisas que nós devemos esquecer, essa última que ficou faltando que nós falássemos, devemos esquecer o pecado que uma vez foi confessado. E nós usamos aqui como texto Pedro. Nós sabemos que Pedro negou Jesus. Negou Jesus. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, Jesus olhou para trás, naquele momento que Jesus estava preso, fitou os olhos em Pedro e Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas não foi o final da história de Pedro. Porque, meu irmão, um pecado não é o final da nossa história. Porque nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que não aceita o nosso pecado. Não aceita. Mas Ele está pronto para nos dar uma nova chance, para nos perdoar. Aleluia. E mesmo Pedro tendo negado a Jesus, foi muito sério o que Pedro fez. Andou 3 anos e meio ali com Jesus, participando de tudo com Jesus. Era um dos 3 mais chegados ali. Pedro, Tiago e João era daquele círculo dos 3 apóstolos mais chegados ao Mestre. E mesmo assim Pedro disse por 3 vezes que não conhecia Jesus. Mas Jesus não abandonou Pedro, mesmo depois desse pecado. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, depois que eles são cheios do Espírito Santo, depois do Pentecostes, a Bíblia diz que aquele mesmo Pedro que tinha negado Jesus por 3 vezes, aquele mesmo Pedro levantou-se e pregou, e quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus, agora era um pregador cheio do Espírito Santo, e muitas almas se renderam aos pés do Mestre. Aleluia. Para você ver o que acontece com a pessoa que Jesus perdoa. Então,
O que nós devemos esquecer? Falamos que devemos esquecer os fracassos que nós já tivemos. Todo mundo um dia fracassou. Devemos esquecer também as ofensas que recebemos, né? E agora esquecer o pecado confessado. Meu irmão, a Bíblia diz que nós não devemos pecar. Está escrito lá na palavra do Senhor. Mas e agora se a pessoa pecar? Não deve pecar. Mas e agora se pecar? Acabou? Não tem mais jeito? Não serve mais? Jesus não perdoa mais? Acabou a história da pessoa? Eu quero dizer para você que muita gente pensa que acabou a história quando ele peca, que não tem mais jeito, que Deus não vai aceitá-lo mais, que Deus não vai perdoá-lo mais. Existem tantas pessoas que, quando cometem algum erro, o diabo se aproveita e tenta matar a pessoa pela culpa. Mas eu quero dizer para você que Deus não quer que você peque. Deus não tolera o pecado. Não, não, não. Deus não aceita o pecado. Deus não tolera o pecado. Não, Deus não faz nenhuma negociação com o pecado, mas Deus perdoa o pecado. Aleluia. Meu irmão, quantas pessoas que a culpa está matando ele. Quantas pessoas que poderiam se levantar e continuar sendo uma bênção, mas a culpa acabou com ele, parou ele. Não deixa mais ele se levantar. Eu quero dizer para você que pecado confessado é pecado perdoado. Não deixe a culpa acabar com você. Não deixe a culpa parar você. Meu irmão, não peque, mas se por um acaso você cometeu um pecado, Jesus está pronto para te perdoar. Jesus não vai te jogar fora. Não é o fim da sua história. Ele quer te perdoar, ele quer te dar uma nova chance. Aleluia. Olha, você acha que Jesus não sabia que Pedro poderia negá-lo, como de fato negou o Senhor? Você acha que Jesus não sabia disso e mesmo assim escolheu Pedro? Jesus sabia que Pedro poderia negá-lo e mesmo assim o escolheu. Olha, Jesus já sabia de todas as suas fraquezas. Ele sabia de tudo que você poderia fazer, mas mesmo assim te escolheu. Aleluia. Jesus contou com você mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo que você poderia errar, mas ele te chamou a si mesmo, ele já sabia. Por que ele te chamou? Se ele sabia que por um acaso você poderia pecar. Mas ele te chamou, aleluia. Para fazer parte do exército do Senhor não é aqueles que nunca pecam, mas é aqueles que, se pecarem, se levantam, pedem perdão e continuam a caminhada. O exército de Deus é isso, irmão. Não é soldado que nunca pecou, que nunca errou, que nunca caiu, mas são aqueles que mesmo quando caem, levantam, prosseguem a caminhada, aleluia, se arrependem. Então não deixa, meu irmão, a culpa acabar com você. Não deixe que por uma coisa que você fez, a sua história tenha fim. Eu estou falando para alguém que é crente, para alguém que serve ao Senhor, porque mesmo nessa caminhada servindo ao Senhor, a gente pode cometer algum erro. Tem gente que pensa assim, né? Jesus perdoou ele antes dele ser crente, recebeu ele, hoje ele é crente, mas o poder perdoador do Senhor acabou. Jesus só teve poder para perdoar os pecados dele, todos aqueles pecados antes dele ser crente. E agora o poder perdoador do Senhor acabou. Agora se ele comete um erro, Jesus não vai perdoar mais.
Você esquece que Jesus já te perdoou há tantos anos atrás? Você esquece que Jesus já te perdoou quando você se arrependeu, se converteu, batizou? O mesmo Jesus que te perdoou lá atrás, ele está pronto para te perdoar se você cometer algum erro hoje. Aleluia! Ele continua contando com você. Ele não abandonou você. Meu irmão, graças a Deus, Deus não é como as pessoas. Olha, tem gente, né, que a gente comete algum erro e nunca mais vai esquecer do que a gente fez. Ah, pastor, mas eu fiz alguma coisa, as pessoas ficam falando o que eu fiz, ficam me lembrando. Meu irmão, infelizmente, pessoas são assim. Infelizmente, tem gente que é assim. Mas eu quero dizer para você, viva com o que Deus pensa de você, não com o que as pessoas pensam de você. Sempre vai ter pessoas que vão lembrar o meu pecado, mas o importante é que Deus cancela os meus pecados, aleluia. Entendeu? Sempre vai ter gente que vai lembrar. Você pisou na bola, meu irmão, fez alguma coisa de errada? As pessoas vão lembrar, viu? Ah, vão lembrar. Não tem jeito. Sempre vai ter alguém lembrando o que você fez. Mas Deus joga os teus pecados no mar do esquecimento, aleluia. Aleluia. Deus te dá uma nova oportunidade. Deus te levanta de novo. Deus conta com você de novo. Tem gente, quando a gente faz alguma coisa errada, fica nos lembrando a vida inteira do que nós fizemos. Tem gente que, quando a gente faz alguma coisa de errada, não dá mais chance para nós. Mas graças a Deus que Deus não é assim, meu irmão. Deus conta com você novamente. Levanta a sua cabeça. Se Deus te perdoa, perdoe a você mesmo. Tem gente que parece que quer ser melhor do que Deus. Deus perdoa ele, mas ele não se perdoa. O que é que você fez que não agradou a Deus? Você pediu perdão? Sinceramente, meu irmão, Deus te perdoou, levanta. Continua a caminhada. Se perdoa. Se Deus já perdoou você, perdoe a si mesmo. Ah, tá, não espere o perdão de todo mundo. Ah, não espere não. Mas Deus te perdoa, então perdoe a si mesmo. Você se perdoando e Deus te perdoando, amém, irmão? Continua a caminhada. Tem gente que vai sempre lembrar do teu pecado, mas o importante é que o Senhor apagou as minhas transgressões e o Senhor me deu uma nova oportunidade. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, pecado confessado é pecado perdoado. Cometeu algum erro? Pediu perdão? Amém, meu irmão. Amém. Continua a caminhada. Aleluia. Então, dentro dessas três coisas aqui, que nós devemos esquecer, que é os fracassos do passado, as ofensas que recebemos, também devemos esquecer o pecado que uma vez foi confessado. Confessou? Esquece isso, meu irmão. Tem que ficar lembrando, não. Olha, a gente vai falando e vai lembrando de alguma coisa, né? Tem pessoas que associam alguma desgraça que aconteceu na vida delas. Preste atenção. Se aconteceu algum mal com elas, elas acham que aconteceu aquilo por causa de um pecado que elas fizeram há algum tempo atrás. E Deus agora está castigando, meu irmão. De maneira nenhuma, meu irmão. De maneira nenhuma. Qualquer desgraça que acontece, tá vendo? Foi porque há 3 anos atrás eu fiz isso. Meu irmão, pecado confessado é pecado perdoado, meu irmão. Glórias a Deus. Coloque isso no seu coração. Vamos continuando aqui. Falamos o que devemos esquecer, né? São 3 coisas que nós devemos esquecer. Agora, 3 coisas que nós não podemos esquecer. Tem as coisas que a gente deve esquecer e tem as coisas, meu irmão, que a gente não pode esquecer. Primeira coisa que eu coloquei aqui, não podemos esquecer de alguém que nos ajudou. Aí eu coloquei aqui a história de José. Quando José estava preso, vamos ler capítulo 40 de Gênesis, vamos ler o versículo 14 e o versículo 23.
Vamos lá. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. A história de José, quando estava preso, interpretou o sonho do copeiro Mó e do padeiro Mó, né? Lá na prisão. Mas o copeiro Mó, quando foi restaurado ao seu cargo, esqueceu de fazer menção a Faraó do José. Esqueceu de ser grato a José e tentar agora ajudar a José. Esqueceu José. José ajudou ele e ele esqueceu do José. Isso acontece? Irmão, tem muita gente que você ajuda e nunca mais lembra do que você fez por ele. Você deve estar lembrando disso agora. Tanta gente que você já estendeu a mão, tanta gente que você já ajudou e hoje não reconhece o que você fez. Então eu coloquei aqui o que nós não podemos esquecer, alguém que nos ajudou. Agora, quem te ajudou, meu irmão? Quem já fez alguma coisa por você? Pede a Deus para se manter lembrado de alguém que te ajudou. É tão bom quando a gente é grato. É tão bom quando a gente é agradecido. Certamente, você só está aonde está porque alguém ajudou você. Alguém fez alguma coisa por você. Seja em qualquer área da tua vida, né? Alguém te ajudou. Alguém fez alguma coisa por você. Alguém estendeu a mão para você. Então, nunca esqueça de alguém que te ajudou, né? Sempre quando eu prego essa mensagem, eu lembro de uma história de um homem que estava na guerra e ali na guerra um soldado interfere para que um soldado inimigo não mate aquele seu capitão. Aquele soldado intervém ali e impede que o seu capitão seja morto. E aquela guerra acaba. Todos os dois voltam para casa. Todos os dois são aposentados lá do exército. Os anos passam, mas todos os anos chegava, não era época ainda de internet, né? Então todos os anos chegava uma carta na casa daquele ex-soldado mandada pelo capitão. Todo ano, quando fazia aniversário daquela guerra, o capitão escrevia: obrigado por mais um ano de vida que você me concedeu, me livrando naquela guerra. E aquilo passaram dezenas de anos, até a morte daquele capitão. Toda vez que quando completava um ano daquela guerra, ele escrevia para aquele ex-soldado que o livrou na guerra: obrigado porque você me concedeu mais um ano de vida. Eu poderia ter sido morto naquela guerra, mas você interviu. Irmão, passaram-se 20 anos para aquele capitão morrer. E até ele morrer, todos os anos ele escrevia agradecendo pelo livramento que aquele soldado tinha dado para ele na guerra. Gratidão. O nome disso é gratidão. Nunca esqueça o que alguém fez por você. Nunca esqueça. Aleluia. Se esquecem o que você fez pelos outros, não seja igual. Talvez esqueceram o que você fez por ele. Talvez esqueceram o que você fez por essa pessoa. Mas você não seja assim. Seja grato. O que fizeram por você, lembre. Lembre de alguém que te ajudou. Continuando. O que não devemos esquecer? Também não devemos esquecer os milagres que Deus fez em nossa vida. Eu coloquei como texto aqui o livro de Números, capítulo 13,
o versículo 31 e o 33. Diz assim, ó. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O que é que nós não podemos esquecer? Não podemos esquecer alguém que nos ajudou e agora não podemos esquecer os milagres de Deus nas nossas vidas. Esse texto aqui é aquele texto quando Moisés manda os espias verem a terra, e eles vão e voltam e ficam com medo de entrar na terra, porque lá tinha gigantes. E eles disseram, nós vamos perecer na mão dos gigantes. Os gigantes vão acabar com a gente. Não tem jeito. Não vai ter jeito de vencer esses gigantes. Não tem mais jeito, a gente está perdido aqui. Teve até gente que disse assim, vamos voltar lá para o Egito. E usando esse texto, eu quero dizer que não podemos esquecer os milagres que Deus fez na nossa vida. Esse povo estava esquecendo. Esse povo aqui que estava com medo dos gigantes, eles estavam esquecendo. Esse povo que achava que não ia vencer os gigantes, eles estavam esquecendo que já venceram o mar, já venceram o Faraó, já venceram o exército de Faraó, e agora esqueceram e ficaram com medo dos gigantes. Esse povo aqui esqueceu que Deus tirou eles do Egito com mão de ferro e mandou as pragas, né? E libertou aquele povo. Atravessaram o Rio Jordão, que estava transbordando, né? Depois atravessaram o Mar Vermelho. Olha que maravilha! Esse povo estava esquecendo que Deus mandou maná, Deus mandou pão do céu. Estavam esquecendo que os egípcios, o exército dos egípcios foram mortos lá no Mar Vermelho, que o mar voltou, né? Apenas o povo de Deus passou, mas o mar voltou, matou os inimigos todos. Eles estavam esquecendo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não podemos esquecer o que Deus já fez na nossa vida. O que é que Deus já fez na tua vida? Nunca esqueça. Mas sabe quando é que a gente esquece os milagres de Deus? Quando surge uma nova dificuldade. Aí a gente acha que não vai vencer e esquece todas as vitórias que nós já tivemos. Esse povo aqui viu gigantes e se esqueceram de quantas vitórias Deus já tinha dado para eles. Diante de um novo desafio, às vezes a gente esquece de quantos a gente já venceu. Ô meu irmão, é uma injustiça para com Deus. A gente não tem direito de ficar com medo diante de tantas vitórias que Deus já nos deu. A gente não tem direito de ficar com medo, porque Deus já deu muitas vitórias, Deus já provou muitas vezes que está conosco. Você quer que Deus prove quantas vezes? Então você não pode esquecer os milagres que Deus já fez na tua vida. Sabe qual é o problema? É que o tempo passa e a gente esquece. Às vezes Deus já fez um milagre na sua vida. Faz uns 2 anos que Deus fez aquilo na tua família, que olha, aquilo foi uma bênção muito grande. Mas passou 2 anos. Aí passa 2 anos, você esquece. Aí surge um probleminha. Às vezes um problema menor. E você esquece que Deus já destruiu um gigante diante de você há 2 anos atrás. Meu irmão, quantos gigantes Deus já derrubou para você? Quantos mar vermelho você já passou, meu irmão? Quantos rios Jordão transbordando você já passou? Para agora ficar nervoso diante dessa situação, esquecer os milagres de Deus? Não pode fazer isso, meu irmão. Lembra que Deus já fez na tua vida.
Lembra quando você estava chorando há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Você achava que não tinha jeito e hoje está tudo bem com você? Mas não esquece, meu irmão. A mão de Deus não ficou mais curta, não. Aquela mesma mão de Deus que foi estendida na tua vida, naquela situação, ela ainda está estendida hoje. Então, meu irmão, não esquece os milagres de Deus na tua vida. Aleluia! Quando surgiu uma dificuldade, lembra o que Deus já fez. Quando surgiu um problema hoje, lembra do que Deus já fez no passado com você. Deus não te deixou lá atrás, não. O poder de Deus não acabou naquele último milagre, não, meu irmão. Os recursos do Senhor não acabaram naquela vez que Ele estendeu a mão para você. Não foi o último milagre, não. Aleluia! Ele continua fazendo milagres. Deus continua fazendo milagres. Então você continue crendo. Aleluia! Não esqueça os milagres de Deus na tua vida, meu irmão. Isso você não pode esquecer. Aleluia! Aleluia! Lembra cada vez que Deus estendeu a mão sobre a sua vida. Não podemos esquecer alguém que nos ajudou, os milagres de Deus na nossa vida. E agora, para a gente terminar, não podemos esquecer as promessas do Senhor. O que é que Deus já prometeu para você? Irmão, que os dias passem, que aconteça o que acontecer, mas não esquece das promessas do Senhor. Antes da gente entrar aqui no texto e a gente vai comentar e vai orar, olha, Deus não esqueceu. De repente você esqueceu, mas Deus não esqueceu não. O que Ele prometeu, Ele prometeu. Ele está bem lembrado. Está bem lembrado o que Ele falou. Aleluia. Eu coloquei aqui o texto quando Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, que a geração de Abraão seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Vamos ler o capítulo 12 e o versículo 4. Vai ter um detalhe aqui que eu quero falar com você. Diz assim, o capítulo 12, versículo 4 de Gênesis. Diz assim: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, ainda era Abrão, não era Abraão ainda, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu para ele Isaac, que multiplicaria a geração dele. 75 anos. Veja bem, quando Deus fez a promessa. Quanto tempo levou para Deus cumprir a promessa? Vamos ler. Agora Abraão, Gênesis capítulo 21, versículo 5. Olha aí. 75 anos, Deus fez a promessa. Olha agora, a realização da promessa. Versículo 5 do capítulo 21. E era Abraão, já era Abraão, não era mais Abrão. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Deus prometeu com 75 anos e deu com 100 anos. 25 anos para a promessa se cumprir. É muito, irmão. Mas eu vou te contar um segredo nessa história. Vamos lá em Gênesis capítulo 25, versículo 7. Este, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Viu aí já? Já descobriu? Veja bem, Deus prometeu com 75, cumpriu com 100 anos, passaram 25 anos. Porém, Abraão morreu com 175 anos. 25 anos para a promessa ser realizada. Porém, quando a promessa foi realizada, Deus deu para Abraão mais 75 anos de vida para viver a promessa do Senhor. Glórias a Deus. Meu irmão, não importa o tempo da espera, importa que o Senhor vai te dar vida,
vai te dar saúde, vai te dar bênção e paz para você curtir essa promessa, curtir essa bênção, viver essa bênção. Aleluia. Vai demorar para receber a bênção? Pode demorar, mas Deus vai te dar vida para viver, para estar com essa bênção que Ele prometeu para você. Aleluia, aleluia. Abraão pediu a bênção, Deus prometeu, ele tinha 75 anos. Deus cumpriu, ele tinha 100 anos, mas ele morreu com 175 anos. 25 anos de espera, mas 75 anos com a bênção na mão. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e a sua família. Amém? Você pode aí compartilhar essa mensagem. Essa é a segunda parte dessa mensagem, o que devemos e o que não devemos esquecer. Amém? Você pode compartilhar essa mensagem, se inscrever no nosso canal, guardando a palavra, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos que nós vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluias. Tem as coisas que nós devemos esquecer e as que nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer de alguém que nos ajudou. Não podemos esquecer os milagres que o Senhor fez na nossa vida. Não podemos esquecer, Senhor, as Tuas promessas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca essa palavra no nosso coração. E abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua família, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.